Meu saravá fraterno a todos os irmãos de fé, e em particular a família Zuricã. Hoje, dia 24 de 4 de 2020, estamos iniciando o podcast Momento da Umbanda com o tema O Passe, onde vamos abordar tudo sobre o passe, tipo, origem, técnicas e história, e muito mais, com episódios de 15 minutos em média. Esse material é fruto de pesquisa e vivência dos últimos anos, com mais de 4.000 atendimentos toda quarta-feira, no tratamento de dores em geral, depressão, transtorno bipolar, hiperativismo, doenças autoimunes e outras doenças que tenham sua origem no perispírito, com excelentes resultados. Não somos donos da verdade, apenas dividimos o que aprendemos. Espero que goste e que nosso Pai Oxalá e todos os orixás continuem nos abençoando e nos mantendo unidos nessa prova dura que estamos passando. Que assim seja. Quem pode aplicar o passe? Se definimos o passe como sendo uma transferência de fluidos, todos somos passistas, porém, todos os seres vivos expelem fluidos e nem por isso todos são passistas. Se definimos o passe como uma doação de amor, todos somos passistas, porém, nem todos que amam são passistas. Se definimos o passe como resultado da boa vontade, todos são passistas, porém, na vida, nem sempre a boa vontade é suficiente para resolver tudo o que se propõe. Existem os que podem e os que não devem aplicar o passe. Segundo Kardec, o passe divide-se em 3 modalidades: espiritual, magnético e misto. Espiritual é aquele que os fluidos provêm basicamente do mundo espiritual. Magnético é aquele que conta com maior profusão fluídica do passista, fluido vital, anímico, magnético. E o misto é a conjugação fluídica proporcional de ambos os meios, o espiritual e o humano. Nos passes espirituais, pelo fato do passista realizar uma quase inexistente usinagem fluídica magnética, a grande maioria das pessoas poderia aplicá-lo. Só que para servir de um canal eficaz e eficiente ao mundo espiritual, o passista deverá contar com uma preparação moral e psíquica de bom nível. Dessa forma, o bom comportamento moral e psicológico, a boa vontade, a oração e uma postura de vibração amorosa dotam as pessoas de condições favoráveis a serem passistas. Quando o passe é misto ou magnético, outros fatores entram em consideração. Além de toda uma postura semelhante à indicada nos passistas espirituais, os que doam o magnetismo, ou seja, o que usinam fluidos vitais de exteriorização, precisam ter conhecimento de si mesmo, de seus limites, de técnica de magnetismo aplicada ao passe e de uma boa dosagem de exercício e experiência. Para estes casos, alguns grupos de pessoas ainda padecem de certas restrições. Crianças e adolescentes por estarem em fase de desenvolvimento orgânico. Pessoas na terceira idade que não tenham participado dessa atividade intensamente no passado recente. Criaturas com deficiências mentais, sob influência obsessiva em tratamento com medicamentos controlados. Com um organismo debilitado devido a problemas pulmonares, cardíacos ou portadores de moléstia infecto-contagiosa. Pessoas com desequilíbrio psíquico e moral, usuários de elementos ou atitudes viciosas como fumo, álcool, sexo desregrado e excesso de várias ordens. Como saber se somos passistas espirituais, magnético ou misto? Estudando e analisando. Passista espiritual, quando bastante compenetrado em atividade e atento às sensações de que são tomados, costumam registrar um leve e agradável rócio no alto da sua cabeça, como se fosse uma suave brisa tocasse levemente os seus cabelos. Em seguida, percebe uma circulação de sutil vibração e uma benfazeja sensação a invadir-lhe o cosmo orgânico, especialmente circulando pela fronte, coração, pulmão e membros superiores, e saindo pelos braços em direção às mãos, e por fim, derramando sobre o paciente. Ao final do passe, não sobra qualquer sensação desagradável de fadiga, irritação ou cansaço. Normalmente, quando esse circuito fluídico cessa, é sinal que a doação foi interrompida e concluída. Passista magnético tem claros sinais indicativos da usinagem magnética que se processa em seus campos perispirituais. A forma mais direta de se observar é sentir o próprio corpo. Quando a usinagem magnética começa, os centros vitais entram em esforço de produção e deixam vivas sensações no campo físico. Passista magnético, como, na maioria dos casos, o centro vital gástrico é a primeira usina a trabalhar, o mais comum são sensações no alto do estômago, tais como uma sensação de movimento circulatório
no alto do estômago, uma dor fina, estômago adentro, o estômago estufando e se avolumando e gases subindo pelo esôfago, dando vontade de arrotar. Porém, além do gastro, outros centros usinam fluidos e podemos enumerar outras sensações que são bastante significativas na tentativa de identificar de um passista magnético. Arritmia cardíaca ou palpitação forte, dor na garganta com pigarros repentinos e insistentes, sudorese inesperada, dores sobre o fígado ou baço, azia forte e ardida, ardor nos olhos, muitas vezes chegando a lacrimejar, abrimento de boca seguido de uma repentina fadiga. Como seria de esperar, registra um pouco de sensações dos dois tipos acima, espiritual e magnético. Ressaltamos, entretanto, que o registro dessas sensações dependerão da sensibilidade do passista e da observação dedicada a tais fatos. Se ele, entretanto, não as registra, nem por isso estará desqualificado como passista, mas deverá fazer o uso de outros recursos para avaliar se realmente usina ou não fluidos magnéticos. Existem sensações registradas posteriores à aplicação dos passos, que é interessante saber. Perda ou repentina dificuldade em conciliar o sono, ou cair rapidamente em sono profundo, sem sensação de descanso ao acordar. Ao acordar com ressaca, secura ou gosto amargo na boca, sede insaciável, indisposição generalizada, complicações gástricas, perda de apetite ou fome incontrolável, dificuldade de raciocinar e lapso de memória. Todo esse conjunto de sensações são altamente sugestivos de desgaste fluídico por doação excessiva de fluidos magnéticos e ou doação concentrada sem os indispensáveis dispersivos, que todos os seres vivos emanam fluidos constantemente. Esses fluidos são essencialmente físicos e têm muitos de componentes orgânicos. Nos seres humanos, eles são muito influenciáveis pela ação do pensamento, através da vontade e das vibrações em que a mente se situa. Nos animais, faltando-lhes a razão, os fluidos sofrem os efeitos da faixa evolutiva em que estão. Nos vegetais, os fluidos transitam numa faixa de homogeneidade ou uniformidade, pois, em tese, os vegetais não possuem uma razão ou instinto mais elaborado. Além desses fluidos, praticamente infinitos, é o número de outros que existem, disseminados pelo universo sem fim. Não havendo o vácuo absoluto, algumas coisas existem preenchendo todos os espaços. Essa coisa é fluídica. Quando os espíritos nos informaram que o mundo existe oriundo de dois ramos, o espírito e a matéria, e tudo sob a regência de Deus, deixaram bem claro que do princípio da infinitude o processo criativo não para. Da fonte primeira, o fluido universal semeia-se um grande campo, o fluido cósmico, no qual o processo da gênese universal da matéria se instala. É nesse grande campo dos fluidos cósmicos que surgem os fluidos que dão o ensejo ao surgimento da vida. São os fluidos vitais que, acionados pelo princípio vital, circulam na matéria inanimada, dando-lhe vida. O campo onde se situam os fluidos vitais é o campo vital. Nele funciona a vida, e é dele que promanam os fluidos anímicos, magnéticos. São os fluidos vitais os que são manipulados nos casos das curas e nas transmissões das vibrações de um pelos outros. Esses fluidos vitais a que nos referimos são basicamente de origem física. Apesar da grande interferência da mente, a diferença básica entre os fluidos dos magnetizadores passistas e os fluidos espirituais é a sutileza. O humano é mais denso e material, enquanto o espiritual é mais rarefeito e sutil. Por isso, seus alcances e efeitos são percebidos de forma diferenciada. Por fim, vamos fazer um breve resumo de tudo que falamos nesse podcast. Definimos como passe a transferência fluídica composta de fluidos magnéticos, vitais, anímicos, densos e fluidos espirituais do mundo espiritual sutil. Existem 3 tipos de passe segundo Kardec. Passe espiritual, transferência de fluidos espirituais. Passe magnético, transferência de fluidos vitais. Passe misto, transferência simultânea de fluidos magnéticos e espirituais. No passe espiritual inexiste desgaste fluídico. Já no magnético existe desgaste e pode se tornar perigoso se não for empregado as técnicas recomendadas, podendo levar o médium à fadiga fluídica.
fluídica. Existem pessoas com restrição para aplicar o passe, como crianças e adolescentes, pessoas da terceira idade que nunca aplicaram o passe ou que estão há muito tempo sem o fazer, pessoas desequilibradas, com distúrbios emocionais e que tomam remédios controlados ou com algum tipo de obsessão, pessoas com organismos debilitados ou doentes, pessoas usuárias de drogas e dependência química. Para saber se somos passistas espirituais, magnéticos ou mistos, temos que analisar e estudar nossas reações e sintomas durante e após a aplicação do passe. Na maioria dos casos, o chakra gástrico é o responsável pela usinagem fluídica. Todos os seres vivos emanam fluidos. Os espíritos nos informaram que o mundo existe oriundo de dois ramos, o espírito e a matéria. Perispírito é um campo fluídico multifuncional que liga os dois mundos, o espiritual e o material. A diferença básica entre o fluido magnético vital e os espirituais é a sutileza. O magnético é mais denso, enquanto o espiritual é mais rarefeito e sutil. Todos os seres emanam fluidos constantemente. Esses fluidos são essencialmente físicos e têm muito de componentes orgânicos. Terminamos aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado e lembrando que na próxima sexta-feira será lançado o segundo episódio. Saravá Umbanda, Saravá Tenda Espírita Zuricã, por André Luiz Rocha.